Vamos começar já exatamente às 11 horas. Vamos dar início, então, ao nosso seminário, o segundo bloco. Douglas, a palavra está contigo. Muito Vamos obrigado. Primeiro, eu quero agradecer esta oportunidade de estar junto com a Federação, CEPROSP, né, CNS, com a FECESP, né, e nos dar essa oportunidade de estar como mediador, apresentando a primeira palavra que eu diria é com o amigo Lucas. Ele me deu essa grande honra de chamá-lo de amigo hoje, né? E a recíproca é verdadeira, né? Então, falar do Lucas numa conversa assim de elevador é muito pouco, eu sei disso. Teria que pegar uma página enorme aí para poder falar do currículo dele, né? Mas o objetivo desses eventos, como nós começamos o bloco 1, agora estamos no bloco 2, é falar realmente da parte de segurança, né? De cibersegurança, segurança da informação e tudo que está em volta disso. Bom, então, apresentando o caro amigo, o caro colega Lucas, né? Se eu errar o nome da tua empresa, a pronúncia você me ajuda, viu, Lucas? Tá bom, querido? Mas ele é um especialista em cibersegurança de longos anos. Vocês estão vendo aí o rosto de um jovem, né? Não que eu não seja, eu também sou, mas é um jovem que participou de muitos projetos, não só no Brasil, no exterior, América do Norte, Europa, pelo pouco que a gente conversou, né, Lucas? A gente percebeu aí a grande bagagem, né? E a gente pode dizer que hoje a empresa, né, Next, vamos lá, ajuda aí no nome. Next for IT. Next for IT. A gente tem, às vezes, até receio de pronunciar errado, né? É uma das melhores empresas que tratam desse tema, a gente fala isso com bastante propriedade, tá? Então, é isso. Vamos dar aí a oportunidade do Lucas discorrer no assunto da cibersegurança, né, Lucas? E fique à vontade se você quiser falar algo que também em torno da cibersegurança, tudo que envolver, fique à vontade. A questão das perguntas, deixamos sempre para o final, né, Robson? Conforme você sempre nos orientou, para que a gente possa dar tempo a essa fast life, vamos chamar assim, né? Qual é o tempo que nós temos, Robson, só para a gente poder dimensionar dentro daquele tempo que você sempre determina? Nós estamos, então, trabalhando com tempo, então, de 1 hora, tá bom? E aí, nesse tempo, a gente faz... O Lucas pode fazer a exposição, eu diria que é em torno de 30 a 40 minutos, e a gente abre mais 20 minutos aproximadamente para as pessoas poderem tirar suas dúvidas. Perfeito. Tá bom? Lucas, você tem a palavra, meu querido, fique à vontade. E mais uma vez, parabéns aí e o agradecimento de você estar nesse evento, tá bom, querido? Fica à vontade. Também quero agradecer o Lucas e o Douglas da BBG Brasil, o Lucas da Next for IT, por ter aberto um espaço na agenda de vocês e poder estar aqui conosco hoje. Também quero agradecer a presença de todos vocês hoje aqui conosco. Muito obrigado. Lucas, fique à vontade. Muito obrigado, Robson. Douglas, faço das suas minhas palavras. É uma satisfação enorme dividir esse painel com você. É muito difícil dizer, falar de si próprio, né? Frente, principalmente, a um profissional do seu nível, tá, Douglas? Um profissional de longa data, com conhecimento amplo, no nível executivo, no nível empresarial. Então, desde já agradeço a oportunidade de dividir esse painel com você. E já está o convite aí para nós fazermos realmente uma discussão em conjunto, tá? Para enriquecer esse bate-papo, tá? Eu não sou muito adepto aos PowerPoints, então eu separei aqui até alguns temas conforme o nosso convite, tá? Agradeço até reiterando aí mais uma vez ao Robson por organizar todo esse evento. Organizar um evento aí requer dedicação, equipe, então toda a equipe que está envolvida aí ao evento, obrigado
pelo trabalho que foi desenvolvido aí, desempenhado, para que nós chegássemos nesse momento aqui. Tá? Bom, rapidamente, como apresentado, eu sou o Lucas Marques, tá? Trouxe aqui uma agenda para nós discutirmos. A ideia é ter realmente aqui um diálogo, não um monólogo. Vão aí já tomando notas das possíveis questões. Será uma satisfação poder discutir um pouco mais com vocês a respeito do tema. Tá? Como dito pelo Douglas, eu já trabalho na área de cibersegurança há um bom tempo, com algumas experiências internacionais, clientes internacionais, e também desenvolvo aí uma série de trabalhos e estudos utilizando algumas das metodologias aí mais reconhecidas ao redor do mundo. Tá? Bom, na nossa agenda nós temos aqui alguns pontos já bastante intrigantes, tá? E como abertura, eu sempre coloco a seguinte posição, né? Nós temos que aprender cada dia mais como colaboradores, especialistas de cibersegurança, diretores, a fazer as perguntas corretas. Tá? Porque quando há perguntas corretas, as respostas tendem a nos ajudar a direcionar as nossas ações. Tá? Então, por isso eu já coloquei aqui algumas perguntas. Né? É possível nos proteger 100% das ameaças? Então, essa é uma primeira provocação que eu já coloco a todos nós. Né? Segundo, com um cenário de ataques cada dia mais complexos, tá? Como eu consigo me proteger nessa nova realidade? Né? Então, é uma segunda pergunta aí que tenho certeza que para a grande maioria da nossa audiência aí, com certeza faz sentido. E por que eu preciso de especialistas? Tá? Eu preciso de um especialista, eu preciso de um conjunto de especialistas. Qual que é a importância dos especialistas para a minha estratégia de cibersegurança? Então, nós vamos decorrer um pouquinho mais também falando desse tema. Tá? E qual o serviço adequado para a minha empresa? Tá? Se eu tenho a responsabilidade de manter a minha organização segura ou com nível de segurança, de maturidade, o mais próximo de um cenário ideal, é importante que nós tenhamos visibilidade de quais são as nossas prioridades. Né? Então, dando início aqui, alguma consideração por parte do meu amigo Douglas, Robson, aqui, algum assunto que vocês acham que seria interessante a gente adicionar, fiquem à vontade, tá? Perfeito. Ótimo. Bom, então eu vou aguardar por você favor. fazer, então, as suas considerações aí, a sua apresentação, e no final eu já separei uma ou duas perguntas aqui para fazer para você. Talvez ao longo da exposição elas já estejam respondidas, mas pode continuar, fique à vontade. Combinadíssimo. Obrigado. Bom, então a primeira pergunta que não quer calar, né? É possível nos proteger 100% das ameaças? Eu acho que o principal ponto quando nós realizamos aqui essa pergunta, nós entendermos em qual contexto nós estamos inseridos. Tá? Se nós temos a responsabilidade de manter uma organização segura, tá? A primeira mentalidade que nós temos que ter como responsável é de que não existe segurança 100%. Tá? Então, nós temos que entender qual o propósito da organização. Nós estamos em uma organização, na grande maioria das vezes, para gerar lucratividade, gerar receita. Tá? Então, eu não posso investir mais do que eu tenho de receita em um programa super robusto de cibersegurança. Cibersegurança, ela tem cada dia mais se tornado uma posição de negócio, estratégica, a fim de alinhar quais são as prioridades da empresa, quais são os maiores riscos. Inclusive, essa é uma das grandes queixas dos executivos, dos boards. Tá? O meu time de TI ou de cibersegurança, muitas das vezes, não fala a linguagem do board. É comum haver esse tipo de queixa. Então, aqui nós já temos uma grande lição. Quando nós vamos falar de cibersegurança, nós temos que falar a língua do negócio. Então, nós temos que falar a língua de riscos. Tá? Então, qual a linguagem do negócio? Receita versus despesa, riscos versus exposição, a quantidade de riscos que existem na empresa, muitas das vezes não dá para ser gerido de uma única vez, por questões óbvias de recursos humanos, tecnologia. Então, existe aí a necessidade de haver um executivo que consiga, de uma maneira simples e direta, ajudar o board a priorizar esses investimentos. E diga-se de passagem, os investimentos, eles têm aí eles sofrem
com um cenário bastante crítico. Se você fez um investimento errado, muitas das vezes você não vai reaver aquele orçamento para corrigir o seu investimento. Então é importante que desde o início você realmente tenha muita diligência para endereçar esse investimento de uma maneira correta. Tá? E aqui nós entramos no principal dilema hoje dos times de cibersegurança. Tá? Nós temos uma quantidade de ativos nas organizações extremamente elevada. Tá? Então, desde ativos de informações, computadores, servidores, aplicações, recursos humanos, que também são considerados ativos nas organizações, e etc. Tá? E para nós gerirmos todos os riscos, nós temos que em primeiro ponto, ter visibilidade de qual o tamanho da nossa superfície que nós temos que proteger. E os ativos, a gestão dos ativos é um ponto extremamente importante. Tá? É muito comum você perguntar para um gerente, um diretor de TI, quantos servidores, quantas aplicações, quantos usuários, quantas credenciais existe na organização, e ele não sabe a resposta de bate-pronto. E por aí você já começa a ver o nível de maturidade da organização. É importante que haja um conhecimento dos ativos de bate-pronto. Você tem que conhecer a quantidade para você conseguir definir o que você está protegendo. Tá? Então, essa questão dos ativos ele é um ponto crítico. E principalmente, por quê? Porque a quantidade de ativos que você tem na empresa, ele torna a quantidade de vulnerabilidades exponencial. Então, quanto mais ativos, mais vulnerabilidades, mais fragilidades ou níveis de exposição você tem que proteger. Então, hoje, no nosso cenário atual, já existem aí alguns frameworks, tá? Existem ferramentas, existem processos que nos ajudam a mensurar, a quantificar e qualificar todos esses ativos e riscos que estão sobre esses ativos. Tá? Então, eu acho que essa é uma das primeiras discussões quando nós falamos de proteção de 100% das ameaças. Até porque uma frase bastante comum no mundo de cibersegurança é que nós não devemos colocar uma cerca de $100 em um cavalo de $10. Tá? Existem ativos que não justifica o investimento para a proteção deles, dependendo do valor do investimento. Então, para a área de segurança, é importante que a área tenha essa visibilidade. Tá? Então, eu acho que essa primeira pergunta aqui, ela já nos traz aí um pouco de reflexão com relação ao cenário. Então, já deixo mais duas perguntas aqui para vocês. Tá? Quantos sistemas que contêm informações críticas relevantes para o seu negócio estão hoje expostos na internet? Essa é uma pergunta que ela é primordial, porque isso pode determinar o nível de risco que você tem na organização. Então, tenha isso muito bem mapeado. Tá? E os ativos que estão expostos direto na internet, eles têm as devidas configurações, camadas de proteções e, principalmente, os níveis de atualizações que são requeridos para garantir de que ele está minimamente seguro? Tá? Então, já mais uma pergunta aí, que é para incomodar. Eu tenho certeza que alguns dos administradores de empresas e de TI estão presentes e, com certeza, essas perguntas vêm a calhar. Tá? Bom, no nosso segundo tema, na nossa segunda questão, nós temos aqui uma outra questão que ela está muito correlacionada com a primeira, né? Que é como eu posso me proteger diante dos ataques cada vez mais complexos. Tá? Nós estamos vendo aí no nosso dia a dia, sendo veiculado nas mídias, uma série de ataques em grandes organizações. Em organizações que muitas das vezes têm ações na Bolsa de Valor, passam por uma série de processos de diligências, governanças e até mesmo questões legais, a fim de garantir de que ela tenha uma postura cibernética adequada, mas não só cibernética, mas de administração, de governança, de risco, de conformidade, adequadas aos tempos modernos. Tá? Porém, é muito comum que mesmo com todo esse investimento aí de milhares de dólares, elas continuam sofrendo incidentes graves de vazamento de informação, de diversas naturezas. Então, eu acho que o primeiro ponto que vem à mente aqui quando nós falamos do novo cenário é que não existe chance de você não ter um incidente de cibersegurança, indiferentemente do montante que você está investindo. Incidentes de segurança é uma realidade.
As empresas têm que se adequar e cada dia mais ter isso como dia a dia, cotidiano, de uma maneira diligente, obviamente, mas que incidentes de segurança haverão, e o nosso trabalho, por sua vez, dentro da estratégia de cibersegurança, é minimizar aqueles riscos que estão colocando a empresa em maior chance de o potencial de perda financeira. Tá? Então, olhando para esse contexto, nós temos uma tendência muito forte, tá, à parte de aproximar o quanto antes ao tempo real a detecção desses possíveis incidentes, ou o que nós chamamos ali de indicadores de ataques ou de comprometimento dentro das organizações. A organização ela tem uma similaridade muito grande com o nosso corpo humano. Tá? Quando há um incidente, há vários sinais. Tá? Muitas das vezes, quando está chegando ali uma infecção, você já começa a sentir a garganta arranhando, vai evoluindo para uma dor na garganta, febres, calafrios, até que você chega a um cenário de infecção. Se você tem a capacidade de detectar esses sintomas ou esses indicadores o quanto antes possível, a fim de prevenir, é muito importante na área de cibersegurança. Tá? Então, acho que uma das principais perguntas aqui, que vai para o time de cibersegurança, qual que é o tempo médio de detecção de uma anomalia dentro do seu ambiente? Porque se você tem uma anomalia, muitas das vezes, essa anomalia ela pode representar um incidente grave de segurança a médio e longo prazo. Tá? E é sabido, há até pouco tempo, pré-LGPD, que as empresas a nível Brasil levavam a média de 300 dias para identificar que haviam sido atacadas ou comprometidas. Tá? Esse número ele tem baixado, tá? A LGPD, e aqui tem um ponto bem importante, né? A LGPD ela tem mais um caráter de conformidade do que de cibersegurança, mas por suas boas práticas, ela tem elevado muito a nossa postura de cibersegurança nas organizações. Então, o próprio Brasil ele subiu aí mais de 70 posições no ranking mundial de país mais seguro do ponto de vista de cibersegurança, de países seguros no ponto de vista de cibersegurança. Então, isso é um indicador claro de que é muito importante esse tipo de postura. Tá? A normativa, ela vem para ajudar nós subirmos aí do ponto de vista de ranking. Tá? Olhando ainda na parte de perguntas aqui, como que você sabe que sua organização foi comprometida? Tá? Nós temos uma questão que vai ao cerne do ponto de cibersegurança. Outro dia eu li em um livro do David Cole, para quem não conhece, procura depois no YouTube, e ele falava sobre uma das experiências que ele teve, onde ele chegou na organização e pela visão que ele teve da postura de cibersegurança, ele falou, olha, essa organização está comprometida. Tá? E muitas das vezes, essa é um impacto muito grande para um board ou para um time de TI receber informação do nada, sem nenhum critério. Olha, estamos comprometidos. Só que quando nós falamos de cibersegurança, essa é uma premissa básica. Em qualquer ambiente que você chega, nós temos que partir do princípio, do pressuposto, de que nós já temos uma situação, um incidente acontecendo no ambiente. E quando já de primeira vista é detectado de que não há uma postura, um nível de maturidade elevado dentro da organização, fica muito mais claro de que pode sim e há uma chance elevada de que aquela organização tenha algum tipo de comprometimento e não tenha visibilidade. Então a parte de monitoramento ela vem exatamente para dar visibilidade a esse tipo de cenário, tá? E o monitoramento, o nível de maturidade dele quão mais próximo do tempo real, melhor é a capacidade o nível de maturidade. Então, por exemplo, se tem um incidente de uma credencial que está sendo utilizada de maneira incorreta, se nós tivermos essa visibilidade o mais próximo do tempo real, mais fácil é para você evitar um vazamento de informação. Vou dar um exemplo de um incidente que aconteceu há pouquíssimo tempo, em um caso que nós atuamos. Um cliente, nós recebemos um alerta através do monitoramento de que estava sendo utilizada uma conta de e-mail em múltiplos países, tá? Nesse caso era a Rússia e Holanda, ao mesmo tempo.
e nós não tínhamos nenhum cliente, nenhum colaborador nesse cliente específico que estava viajando para esses países, e principalmente que tivesse esse comportamento de a conta aparecer na Rússia e na Holanda ao mesmo tempo. Aquilo dali foi um sinal claro de um ataque e comprometimento que estava acontecendo no ambiente. Então, o time de resposta a incidente, ele tem que tomar uma ação imediata. Quais são as ações? Cessam-se os acessos daquela conta, troca-se senha, habilita todas as funcionalidades de segurança possíveis para aquele tipo de credencial. Por quê? Hoje, uma conta de e-mail, ela pode vazar informações e você pode ter que dar explicações para uma NPD, como, por exemplo, nós temos na nossa legislação agora com a LGPD, devido a um incidente de uma conta que foi comprometida. Se você não tem um monitoramento proativo, a chance de você identificar esse vazamento, ela é mínima. E quanto maior a janela operacional ou melhor, quanto maior a janela da oportunidade, maior a quantidade de informações que serão levadas da sua organização. E aquilo dali abre uma janela de ataques muito grande, porque a informação que muitas das vezes constam em uma caixa de e-mail, ela pode abrir aí um ataque na cadeia de supply chain, por exemplo, de uma organização. Tá? Então, a resposta aqui é realmente investir em prevenção, não só a parte de prevenção, mas também a parte do monitoramento. Detecção, resposta às suas detecções. Você só cria resiliência cibernética se você tem capacidade de detectar. A detecção, ela vai te dar elementos para você ir melhorando a sua postura cibernética a cada minuto. Cada cenário desse de indicadores de ataques é uma melhoria, é uma experiência que você tem que vai ajudar na sua postura cibernética. Aquelas empresas que não experimentam esse tipo de postura, elas vivem às cegas. E não existe calmaria na área de cibersegurança. Cibersegurança, todas as empresas, da menor à maior, é ataque todos os dias. São incidentes de segurança todos os dias. Se a sua organização não tem essa visibilidade, tenha absoluta certeza, alguma coisa não está sendo feita. Tá? Bom, e eu vou encerrar esse segundo tema com uma pergunta. Qual que é o impacto que você teria hoje se você sofresse um ataque devastador na sua organização? Um ataque de ransomware? Você tem capacidade de se recuperar? Tá? Esse é o último dos pontos que você olha dentro de um framework de cibersegurança, mas do ponto de vista de prioridade é o primeiro que você tem que tratar. Porque se você não tem capacidade de se recuperar para o pior ataque cibernético, as suas chances de estar fora no mercado em pouco tempo, ela é enorme. Tá? Então, tenham isso realmente em mente, porque, infelizmente, várias empresas, e eu tenho lido aí vários relatos de organizações com 500, 600 colaboradores que estão desaparecendo de um dia para o outro devido a ataques cibernéticos e pelo fato de elas não terem se preparado para o pior cenário possível. Tá? Bom, passamos então para o próximo tema, que é para que eu preciso de um time de especialistas. Tá? Perguntas até aqui, Douglas, fica à vontade, Robson. Pode continuar que está indo bem. Pode continuar que nós estamos aqui aprendendo muito com você, viu, Lucas? Fique à vontade. Estou só fazendo as minhas anotações. Eu também. Olha aqui, ó. Fica tranquilo. Muito obrigado. Pode continuar, que nós estamos gostando muito aí da forma que você está trazendo, viu, querido? Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, então, dando seguimento aqui para o próximo tema, que é por que eu preciso de especialistas na minha empresa? Esse é um tema que na área de cibersegurança, na minha humilde opinião, é o tema central de qualquer estratégia. Tá? Quando me perguntam quais são as 3 principais prioridades dentro de uma estratégia de cibersegurança, a minha resposta é unânime. Pessoas, pessoas e pessoas. Tá? Quando você investe em pessoas, você, por padrão, já está trazendo está elevando o nível das decisões dentro da sua organização.
E muitas das vezes, se você não está investindo em cibersegurança, é porque falta pessoas competentes para te convencer de que você precisa investir em cibersegurança dentro da organização. Então, invistam em pessoas, e não só nas pessoas do time de TI ou de cibersegurança. Invista nos seus diretores, no seu time de comitê executivo. Hoje, o IBGC ele já coloca como uma das competências para os executivos, CFOs, CEOs, e os C-levels da vida, de que eles tenham competência em cibersegurança. Cibersegurança é um dos maiores riscos no cenário mundial, tanto quanto um risco jurídico, um risco fiscal, e isso requer atenção por parte dos boards, dos executivos. E você só consegue trazer isso à tona com o nível adequado de prioridade quando você tem os times com conhecimento. Tá? Então, o conhecimento, desde a camada executiva, passando pelas camadas de gestão, camadas operacionais, os seus times de tecnologia, ele é muito importante. Um time de tecnologia bem capacitado, ele é um ótimo começo, tá, para a sua estratégia de cibersegurança. Tá? Porque esse time, ele vai escolher os produtos adequados, ele vai fazer um investimento com assertividade. E muitas das vezes a sua necessidade, ela não está muito clara se o seu time não consegue ter a visibilidade do que o negócio precisa, quais são as prioridades do negócio, que é um dos nossos próximos temas. Tá? Então, invistam em pessoas. Tá? O melhor investimento em cibersegurança realmente é trazer conhecimento para o seu time. Isso vai te trazer melhores escolhas, melhores tomadas de decisões, maior embasamento nos seus investimentos e até mesmo coloquem essas pessoas que têm destaque em conhecimento na área de TI e cibersegurança para apoiar nas decisões, crie um comitê de decisões de investimento para que você consiga ter mais assertividade nos investimentos da sua organização como comitê, como diretoria financeira e assim por diante. Tá? Então, eu vejo que especialistas hoje, ela tem que ser levado muito a sério. Crie um time de especialistas, contrate consultorias que possam compartilhar conhecimento com vocês, que traga inteligência para o time de vocês, como a própria ABG, o time do Douglas, a própria Next for IT, que tem bastante experiência também prática. Nós temos aqui um time que, na grande maioria das vezes, consegue, sem nenhum real de investimento em produto, trazer um universo de boas práticas que você vai melhorar muito sua postura cibernética. Tá? Então, não ache que produto resolve o problema. Produto, ele só é bom quando ele tem pessoas boas pilotando esses bons produtos e criando bons processos para sua organização. Então, os processos ele tem uma relevância muito grande. Então, nós fechamos aqui uma triade, que é pessoas, processos e ferramentas. Tá? Tenha isso sempre em mente. Tá? Bom, Lucas, por favor. Chegaram aqui duas perguntas. Você gostaria de ouvi-las agora ou você prefere aguardar para o final? Claro, vamos lá, por favor. A primeira pergunta é do nosso participante, o Cláudio Batista. Ele pergunta: LGPD e cibersegurança, eles são recorrentes ou concorrentes? Excelente pergunta, Cláudio. Nós temos uma visão bastante com profundidade da questão da LGPD e cibersegurança. Por quê? Pensa assim, conformidade não é cibersegurança. E cibersegurança não é conformidade. Você não está seguro por estar em conformidade. E você não está em conformidade por estar seguro. Então, nós temos aqui um trabalho que ele anda junto. Nós temos que ter a visão que a minha empresa ela tem obrigações legais. LGPD é um requisito legal, é um requisito de conformidade, é um movimento mercadológico. Tá? Por que é um movimento mercadológico? Porque os nossos clientes, os nossos parceiros de negócios, não farão negócios com parceiros que não tenham uma postura mínima que se diz respeito a requisitos legais e de conformidade.
Então, é muito importante que você tenha essa visibilidade de que a cibersegurança e a LGPD, ela anda intimamente conectada. O seu time de cibersegurança, ele tem que passar a conhecer de conformidade. Lembra que eu comentei sobre especialistas? Você tem que ter a capacidade de criar desenvolver um pensamento crítico em ambos os departamentos. Muitas das vezes, o departamento de LGPD está respondendo para o time de conformidade, compliance, por exemplo. Mas o DPO é alguém do jurídico. Tá? E o time, quem muitas das vezes vai entregar as respostas para grande parte dessas perguntas no que se diz respeito à cibersegurança, a parte de informação digital, de proteção dos dados, é o time de TI / cibersegurança. Então, a integração desses dois times, ela é fundamental. O conhecimento ele tem que ser unido. Não tem concorrência aqui. Aqui é realmente união. O desafio ele é conjunto. E, diga-se de passagem, não é um desafio pequeno. Tá? Manter conformidade, nós temos trabalhado aí hoje em torno de 80 controles de cibersegurança, que são requisitos de LGPD. Manter esse nível de diligência precisa de todo o time. E não é só de todo o time, muitas das vezes falta recurso. Tá? Então, espero ter respondido aí a primeira pergunta. Tá? A segunda, agora chegou mais uma, mas eu vou na sequência. A pergunta é do Edivaldo Sarmento. Ele pergunta se um cliente, ao acessar um site inseguro, pode se colocar em risco de invasão? Seguramente. É uma responsabilidade, tem uma responsabilidade mútua aqui. Tá? Primeiro, do cliente que está consumindo aquele conteúdo, existem ataques muito direcionados para a exploração de vulnerabilidades no cliente, na máquina cliente. Nós chamamos, isso nos sites, tem um nome bem específico, chamado cross-site scripts ou cross-site forgery scripts, que é a parte de exploração de uma vulnerabilidade que você tem na sua máquina e que quando você acessa um ativo, aquele site, nesse caso, né, eu chamo de ativo também, aquele site ele tinha uma fragilidade de segurança que permitiu um atacante carregar um payload lá dentro, um artefato malicioso, que aquele artefato malicioso tem a possibilidade de invadir qualquer máquina que tenha aquela fragilidade. Então, por exemplo, hoje, quais são as principais fragilidades que estão correlacionadas a esse contexto? Atualizações dos navegadores. Navegadores com baixa segurança, desatualizados, eles estão aí vulneráveis aos principais ataques relacionados a essa frente. Tá? Então, sim, tem a possibilidade de você ser invadido e severamente. Tá? Perfeito. Bom, também mais uma, e por enquanto a última pergunta, é do Cláudio Carneiro. Ele pergunta se, primeiro ele comenta, sabemos que segurança nunca é 100%. Como tratar essa realidade com o cliente? Excelente. Pense numa matriz de risco, sempre. Tá? Desculpa, me fugiu o nome da pessoa que fez a pergunta. Pode repetir, por Cláudio favor? Carneiro. Cláudio Carneiro. Obrigado pela pergunta, Cláudio. Pensa sempre num ponto de vista de matriz de risco. Tá? Quando você vai tratar com o cliente, não é toda empresa que tem, lembra que nós falamos de pessoas, que tem o discernimento ou o nível de maturidade no primeiro impacto. Então, como fornecedor, você tem que ajudar esse cliente a chegar no nível de maturidade mínima para entender o que você está falando. Em alguns casos, isso não acontece. Tá? Então, não se frustre por isso. Tá? Mas é importante que você desenvolva dentro do seu time comercial uma estratégia para ajudar o seu cliente a entender quais ameaças e quais riscos ele está vulnerável nos dias atuais. Quando você tem um cliente que já entende desse cenário, desse contexto atual de mercado, é importante que você apresente isso numa disposição correta. Então, jamais leve para ele um investimento, 2 investimentos ou 3, em uma ordem de risco. Monte o seu plano de riscos com 20, 30 possíveis riscos. Discuta isso de antemão com o time financeiro dessa empresa, de preferência com o CFO, pessoas que entendam de
qualificar os riscos e quantificar. Por quê? Cada risco ele tem um potencial de perda. Se a perda é menor do que o investimento, ela já é cortada pelo time financeiro. Então, você começa a desenvolver também no seu lado aquela visão do negócio, de falar a língua do negócio. Porque muitas das vezes a gente chega no cliente falando de firewall, de antivírus, de uma série de tecnologias. Só que, na verdade, a postura tem que ser outra. Você tem que chegar falando de risco, tá? Monte o seu plano de riscos e priorizem os riscos. As organizações não têm orçamento ilimitado. Então, você tem que chegar com os top 3 riscos ali, que tem a maior chance de ocorrência e que pode causar o maior estrago financeiro. Trate aqueles 3 primeiros riscos, mas já deixe em aberto ali de que existem outros riscos secundários. Isso é estratégico. O executivo ou o dono de empresa, ele está tratando esse tipo de situação o tempo todo. E aqui você falou a língua dele. Tá? Então, eu trataria dessa maneira. Espero ter respondido aí a sua questão. Tá? Mais 2 perguntas na sequência aqui. Douglas de Saraiva. Okay. Ele pergunta: você acredita que o uso indiscriminado do WhatsApp pode ser um vetor de insegurança? Seguramente. Hoje nós temos, dentro das ferramentas de comunicação, uma série de possibilidades de transferências de informações, muitas das vezes até sem o controle ou sem o consentimento da organização. Tá? Pense que tudo começa nas pessoas. Então, educação, qualificação dessas pessoas é muito importante. Se essas pessoas, se o seu time, vou dar um exemplo hipotético, você tem um time de venda de 30 vendedores, todos eles tratam informações o tempo todo com os seus clientes, tá? E você sabe que existem ali riscos inerentes àquele processo. Se você conhece aquilo dali, é muito importante que você crie uma postura proativa, de que, olha, cria-se uma política, define-se aquele risco ali aceitável. Por quê? Ter um negócio é ter riscos, ter funcionalidades é ter riscos. Muitas das vezes, a nossa função é assumir riscos. Então, é importante que o risco esteja claro e que, caso aquilo se concretize, você tenha um time adequado para dar resposta àqueles riscos, mas você definitivamente tem riscos de vazamento de informação, você tem riscos de comprometer a imagem, você tem uma série de riscos aí. O que você precisa tomar é conhecimento de quais os possíveis controles que minimizem esses riscos. Se esses controles justificarem o investimento, você pode investir para minimizar esse risco. Um exemplo claro, uma solução de DLP. A solução de DLP, se você tem todas as máquinas da organização, você pode aplicar controles, são regras do que pode acontecer com quais tipos de informação. Então, se eventualmente um colaborador está abrindo planilhas específicas com dados de clientes, você aplica uma regra e fala, olha, dados de cliente não pode transitar para o WhatsApp, não pode ser impresso, não pode ser enviados para e-mails que não são permitidos. E essas regras, elas ficam dentro dos ativos da organização. Se você não tem uma postura, por exemplo, de ter 100% dos ativos na organização, muitas das vezes é impossível você aplicar isso em um computador pessoal. Tá? Então, note que para todo risco existe uma contramedida. Só que essa contramedida significa um investimento. Aquele investimento é maior que o aceitável do ponto de vista de negócio ou não? Tá? Então, eu acho que esse é o exercício para essa pergunta. Tá? Na sequência, Patrícia Borges, ela pergunta: em se tratando de LGPD, quais são as penalidades em caso de violação? Excelente. São diversas. Tá? Desde uma simples notificação, tá? Até mesmo multas diárias, suspensão do seu direito de processar dados, tá? Pessoais, e alguns outros cenários que são regidos aí pela lei e pelos diversos órgãos que estão monitorando essa frente. Tá? Obviamente que cada cenário vai determinar, cada
ecossistema vai determinar quais medidas e sanções podem ser tomadas. Porque se você tem diligência e consegue ter medidas claras e maneiras de comprovar que você tem todas as diligências referentes àqueles controles de cibersegurança, e mesmo assim acontece um incidente ao qual foi incumbida a responsabilidade ou corresponsabilidade de um parceiro de negócio, de um colaborador, e você consegue comprovar de que você tomou todas as medidas e mesmo assim aquilo dali fugiu ao alcance, muitas das vezes isso passa até para uma esfera civil, tá? De responsabilidade da pessoa que não seguiu com aquelas determinações. Obviamente, aqui eu até convido o meu amigo Douglas para me ajudar nessa resposta, tá? Porque é uma resposta ampla que requer também Claro, especialistas claro, aí jurídico e assim por diante, né? sem dúvida. Inclusive, Olha, Douglas, a pergunta aqui ela é complementada pela seguinte situação. E que, neste caso de violação, quem é o responsável? Quem será responsabilizado por isso, né? vamos lá. Já que o Lucas me deu essa abertura, querido, agradeço, né? Até agora estamos sendo enriquecidos aí pelas informações, pela forma que o Lucas está colocando realmente uma realidade, né? Parece que eu combinei com o Lucas antes do evento algo, né? Mas o que o Lucas está falando é o nosso discurso do dia a dia, né? Eu vou chegar na pergunta. A questão é pessoas, né? É pessoas, é pessoas, é pessoas. Você pode ter um monte de ferramentas, mas a questão está nas pessoas, né? Na cultura, no treinamento, na qualificação. Tudo isso que o Lucas falou é o nosso mantra, né, Lucas? Que a gente está sempre diante das empresas. E não é questão só de ser a grande e a média, isso se aplica a qualquer nível de empresa, né? Bom, sobre a pergunta que vocês me deram espaço, como o Lucas comentou, vai muito além de uma sanção, de uma multa, questão da imagem da empresa, do bloqueio do banco de dados dele, ele pode ser confiscado, né? Se perceber realmente que houve um vazamento ou algo mal intencionado. Então, a coisa vai muito longe. As pessoas estão preocupadas com a LGPD, com as sanções, né, Lucas? Com as multas, mas a coisa vai muito além disso. A LGPD está há 2 anos aqui rodando, né? Nós trabalhamos com segurança de informação isso há mais de 20 anos, né? Então, esta preocupação já vem lá de trás, né? Não é uma questão de se adequar para ter um certificado, para dizer, olha, eu fiz, não é isso. É isso que o Lucas tem falado aí desde o começo, né, Lucas? É a questão da sobrevivência da empresa, da continuidade do negócio dele, né? Não sei se consegui complementar aí com poucas palavras, né? Sim, Aquilo que Na foi verdade, perguntado. quem que acaba sendo responsabilizado numa situação dessa de violação, né, Sim, é Douglas? verdade. Olha, se o Lucas permitir, querido, eu sei que você tem muita competência, bagagem aí para falar até melhor. Mas o que eu diria é o seguinte: as pessoas estão preocupadas com a NPD. Não é só a NPD, estão rodando aí, o Lucas sabe dessa estatística, mais de 1.000 casos aí de empresas com processos e na mídia, invasões, 1.000 invasões, muitas invasões a nível mundial. Não é só a NPD. Quem é o fiscal principal? É o titular dos dados, né? Então, tem muitas outras órgãos, vamos dizer assim, que estão sendo acionados para que isso realmente possa acontecer. Vai ter muito serviço para nós, Lucas, como está tendo, graças a Deus. A alegria, a tristeza de um é a alegria dos outros, né? A gente não torce pelo mal de ninguém, imagina. Mas muito serviço também para a área jurídica, para defender, para ir para cima, né? É essa a minha visão em Exato. poucas palavras, né? Fantástico. E eu, contribuindo também para essa resposta, todos são responsabilizados, tá? A empresa que vazou, nesse caso, se for um parceiro, porque dentro a LGPD, ela olha pela seguinte ótica: existe o controlador da informação, que é aquele CNPJ que coletou o dado do titular do dado, e existe também um segundo caso que pode acontecer, tá? Além do controlador, que é o operador. O operador, eventualmente, é com quem você compartilhou aquele dado. E qualquer um desses dois que for comprovada a falta de diligência, eles podem ser penalizados, em alguns casos, duplamente. Ambos respondem
pelo caso. E diga-se de passagem, a LGPD ela prevê aí 10 bases legais para que você acomode cada um dos seus tratamentos de dados de acordo com uma base legal. Por quê? Porque cada base legal tem uma série de critérios. Então, você tem que atender a esses critérios. Se você está tratando de uma base que é o consentimento, por exemplo, o titular do dado, ele tem uma série de benefícios, tá? De direitos. O direito do esquecimento, o direito de atualização, ele pode solicitar um relatório de onde os dados deles estão, com quais parceiros você compartilhou, quando compartilhou, por que compartilhou. Então, na prática, cada uma dessas bases legais, ela te traz uma série de obrigações como controlador ou como operador. E é importante, como empresa, você tenha diligência de que você tem capacidade de responder no prazo adequado previsto em lei, tá? Que, diga-se de passagem, é algo em torno de 15 dias. Então, uma solicitação aberta pelo titular de dado tem que ser respondido em um prazo razoável, tá? Então, isso é super importante, tá? Ou seja, Lucas, só completando, querido, não por é favor. uma pessoa, não é só a empresa que se responsabiliza respondendo, né, Robson? Uhum. É toda uma rede, né? É toda uma rede que está envolvida dentro daquela empresa, né? Pode ser até um terceiro, pode, né? Então, é isso que o Lucas acabou de realmente de falar. Perfeito. Como não temos mais perguntas neste momento, então, Lucas, eu sei que acabei te interrompendo aí na sequência da tua Sem problemas. mas pode ficar à vontade, tá? Havendo novas perguntas, eu volto a te chamar. Por enquanto, segue com ela, tá? Excelente. Então, estamos no último tema, eu vou compactá-lo para que nós terminemos no prazo, tá? E para que sobre, de preferência, algum espaço para perguntas adicionais. Então, o último tema, ou a última pergunta é: qual o serviço adequado para a minha empresa? Tá? Quando nós olhamos para as organizações, eu tenho um framework muito claro. Quando um cliente me procura para qualquer tipo de serviço, aqui na Next for IT, nós olhamos primariamente o que os clientes desse cliente está solicitando. Porque aqui nós temos um cenário que está muito relacionado à pergunta anterior, que é o quê? Se o meu cliente, os meus contratos têm requisitos de LGPD, a maior sanção é a perda de um contrato. E sem clientes, ninguém sobrevive. Tá? Então, primariamente o que os meus clientes precisam a fim de garantir de que eu tenha continuidade dos meus contratos, a fim de garantir que eu tenha competitividade frente aos meus concorrentes. E aqui nós estamos falando de negócio, nós não estamos falando só de LGPD, tá? Porque, com certeza, um provedor hoje, uma contabilidade, um escritório de advocacia e assim por diante, ele tem que comprovar de que todas as informações que estão sendo compartilhadas com ele tem a devida diligência. Porque o elo mais fraco no ecossistema é que expõe as informações, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o mercado tem das principais ameaças no mercado para o meu segmento? Se eu estou no segmento de varejo, que tipo de ataque está acontecendo no segmento de varejo? Tá? Isso é um estudo que tem que ser feito no início do projeto. Nós temos diversos relatórios de BlackBerry, Verizon, IBM, que são publicados anualmente. Eu tenho mais de 10 aqui, tá? Onde mostram quais os comportamentos que acontecem em cada uma dessas verticais. Se você é do segmento de saúde, que tipo de informação está sendo, ou de ativo, está sendo comprometido dentro da sua vertical. Então, priorize aqueles tipos de comportamentos, de ataques, minimize a sua superfície de exposição no que atinge a sua vertical de mercado. Não ache que porque você contratou, e outro dia eu vi isso de uma maneira bastante, infelizmente, não tão boa para o cliente. Ele era um cliente voltado para o segmento de química e falou, não, eu vou contratar um cara que é expert de cibersegurança no segmento financeiro. Ótimo, cibersegurança se aplica basicamente a todos os segmentos, mas pense que a questão do que se aplica no segmento financeiro não necessariamente é o que se aplica no seu segmento. Tá? Entenda
quais as ameaças estão atingindo o seu segmento e se prepare para as ameaças, para responder às ameaças do seu segmento. Então, esse é um dos principais pontos. Entenda qual que é o seu mercado, o que está sendo levado do seu mercado. Ou melhor, entenda onde você mora. Se você mora em São Paulo ou, de repente, numa cidade do interior. Na cidade aqui, quais são os bairros que têm maior incidência de risco? Quais os riscos? Se prepare para aqueles riscos da região que você está. Não se prepare para os riscos de uma outra cidade, porque eu vejo muita empresa tomando ações para se preparar para riscos que não pertencem à realidade dela. E aí, uma vez que o orçamento foi gasto, ele não volta atrás. Tá? Então, esse é o segundo ponto. E as questões de necessidades regulatórias. Tá? Hoje nós temos lei. Lei é conformidade. Tá? Então, estar atento com uma LGPD é questão de lei. Então, com lei não se brinca, com a parte fiscal, legislação fiscal também não. Como executivos, nós temos que ter uma diligência muito grande com relação a isso. E muitas das vezes eu vejo alguns executivos ainda, mas essa lei não pegou direito. Ela não pegou direito. Mas se ela pegar direito daqui a 10 anos, ela te penaliza por você não ter tido diligência hoje. Tá? Então, tome muito cuidado com o tipo de postura que você quer para a sua organização. Né? Bom, e aqui, por último, tenha bons indicadores. Tá? Eu sempre recomendo aqui 3 indicadores, que são indicadores de risco, tá? Para qualquer uma das organizações. Tá? Contratando um serviço, o primeiro ponto é quantas ameaças estão sendo neutralizadas todos os meses com as soluções que você já tem, com o time que você já tem. Crie esses indicadores. Eu chamo esses indicadores de indicadores positivos. Você já tem isso. Se você não tem visibilidade da quantidade de ataque que está chegando na sua rede ou na sua empresa, você tem um problema. Então, comece a criar esses indicadores. Tá? Qual o percentual de vulnerabilidades críticas que estão sendo corrigidas dentro do mesmo mês? Pensem que, na quantidade de ativos que você tem na sua organização, você tem que priorizar. Se você vai priorizar vulnerabilidades críticas. Infelizmente, todos os meses sai uma quantidade exorbitante de vulnerabilidades. Tá? Então, o primeiro ponto é ter visibilidade dessas vulnerabilidades. Existem softwares, soluções gratuitas de mercado, e diga-se de passagem, muito boas, que dão uma visibilidade clara de quais são as vulnerabilidades que existem no seu ambiente. Coloque o seu time de TI para priorizar as vulnerabilidades críticas. E priorizem ativos críticos. Ativos críticos é aqueles que estão expostos para a internet. Muitas das vezes são business core do seu negócio e que você não quer ter fragilidade ou quer minimizar a superfície de ataque no que realmente importa primariamente. Depois, se sobrar tempo, obviamente você vai estendendo para o restante do ambiente. Mas ter essa visibilidade, ter esses indicadores é muito importante. Mantenha isso mensalmente registrado, com relatórios, porque a NPD e a LGPD vai cobrar isso de vocês. Tá? E, por último, qual a frequência com que meus usuários são enganados? Clicam em e-mails falsos, criem esses indicadores. A maioria das soluções hoje de proteção de endpoint já contam com relatórios de usuários que clicaram em e-mails falsos. Esses usuários, você tem que reunir ele todos os meses. Reúnam e dê um treinamento. É treinamento após treinamento que vai fazer com que sua postura de segurança fique mais robusta. E se você tem a capacidade de identificar quais usuários precisam de treinamento, priorizem. Então, notem que, muitas das vezes, nós não temos recursos para tratar todas as situações. Só que nós temos mecanismos e estratégias para priorizar as situações que podem nos colocar em risco já no primeiro momento. Tá? Então, de uma maneira, até para fazer uma conclusão, tá? A conclusão é, você não é tão irrelevante quanto você acha. Mesmo no seu CPF. Não estou nem falando de pessoa jurídica, de CNPJ. Tá? Se você transiciona dinheiro, tá? Você movimenta valores monetários, você é interessante. Os incidentes de segurança, eles têm como principal alvo ganho financeiro.
muitas das vezes os demais interesses aí, muitas das vezes motivados por questões de ideologias, eles são bem menores, e mesmo sendo menores, eles têm ainda que sobreviver, eles precisam de dinheiro. Então, se você, nós estamos vendo claramente na realidade de São Paulo, ataques, sequestros relâmpagos para obter PIX e tudo mais. Criem baselines, criem modelos para minimizar o impacto financeiro. Tá? Então, todos aqui são um alvo. Tá? E mesmo aquelas empresas que falam, sou muito pequeno, isso não me atinge, passam-se os anos e eu vejo direto. Tá? Lucas, aconteceu, preciso de ajuda. Por quê? Porque nunca teve a postura de prevenção. E, segundo, proteja seus ativos. Tá? Tenham, por padrão, uma mentalidade de proteção, de sentinela, de manter a salvaguarda da sua organização, das pessoas físicas, entendam quais são os riscos que permeiam o seu cotidiano, o seu ecossistema. Tá? E somente através dessa mentalidade, do mindset de segurança, que nós temos que criar, e é um dos nossos objetivos, ajudar os clientes, que nós vamos conseguir minimizar os riscos que vão nos permear cada dia mais daqui para frente. Isso eu diria que é o começo, tá? Porque a evolução que nós teremos de mercado, de tecnologia nos próximos 5, 10 anos, ela é muito grande, é exponencial. Então, os riscos que nós estaremos expostos no futuro próximo, com certeza será exponencial ao quadrado. Tá? Então, com isso, eu gostaria de devolver aí 4 minutos para considerações finais. Por favor. Lucas, nós recebemos aqui, nesse minuto, do Cláudio. O Cláudio Batista fez 2 perguntas e somente mais uma do Douglas Samento, que já vou passar para você. Excelente. Então, ele me pergunta, as empresas que oferecem o serviço de proteção de dados estão segmentadas por mercado ou não? Ou elas são generalistas? Na grande maioria, elas estão ali para todo e qualquer segmento. Tá? O que realmente define, tá? Pense que a própria contratação ela é uma questão de conhecimento interno. Tá? Então, é importante que as organizações desenvolvam conhecimento para fazer essas contratações. Tá? Porque, eventualmente, você pode... isso, obviamente, eu não estou falando nenhuma novidade, tá? Mas elas não estão divididas e é importante que você ache ali aquela que tem maior sinergia com a sua cultura, que entenda como criar um processo de maturação, entendendo o seu momento atual. Porque tem muita empresa que não entende o seu momento atual. Ele vai chegar e falar, poxa, não quer comprar os produtos que eu tenho, vamos para o próximo. Tá? Então, é importante ter essa visibilidade. E como saber se essas empresas que já têm uma resiliência cibernética suficiente para dar confiança ao cliente? Excelente. Essa é uma pergunta muito boa. Converse com o seu cliente. Eu comecei esse webinar falando de fazer perguntas. Tá? Então, fazer perguntas é muito importante. E saber fazer as perguntas certas é mais importante ainda. Tá? Então, faça perguntas. Entenda com o seu cliente qual que é a maior preocupação dele. O que ele analisa numa renovação de contrato. Eu tenho muito cliente que coloca os controles de cibersegurança como o slide na apresentação comercial. Tá? Porque ele lida com muita informação dos seus clientes. Tá? Então, entenda com o seu cliente. Tá? Isso é um primeiro ponto. Tá? E, obviamente, quando você vai evoluindo, né, nesses pontos, a maturidade ela vem por tabela. Tá? Você acaba tendo um nível de conhecimento e a tratativa vai ficando muito mais fácil lido aí no dia a dia. Douglas de Saraiva faz a seguinte pergunta. Você acredita que a utilização de serviços centralizados de segurança, MAAS, podem ser uma alternativa para pequenas empresas? Acredito sim. Tá? Acredito muito, porque a questão de você... nós tínhamos aí uma tendência que começou em 2009 com os provedores de serviços de TI. Tá? Pense que tudo o que acontece na sua organização, ela está
correlacionada com segurança. Tá? Então, você contar com fornecedores que tenham um nível adequado de conhecimento é fundamental. É impossível você consolidar um time, tá, com todos os skills, tá, técnicos necessários para garantir uma segurança mínima da sua organização, na grande maioria das vezes, porque os orçamentos das organizações, eles são enxutos, você não tem muita margem para contratar um time de TI ou de cibersegurança. E se nós olharmos hoje para um time de cibersegurança, facilmente ele ultrapassa 10 pessoas quando nós falamos de especialistas em detecção, especialistas em prevenção, especialistas em riscos, especialistas em governança. Então, você contar ali com esses parceiros é uma tendência muito forte e, com certeza, aqueles que tiverem aí maior capacidade, capacitação, vão se destacar nesse mercado, tá? Então, espero ter respondido a sua pergunta, Douglas. Bom, o outro Douglas, não fui eu, hein? Estamos exatamente a 1 hora do nosso webinar. Quero agradecer, realmente foi, olha, perfeito o tempo, o tema perfeito, diversas participações, perguntas com respostas objetivas, foi excelente. A minha pergunta já foi respondida, né? E eu gostaria, então, de passar a palavra para o nosso amigo aqui, Douglas Ferrante, para as considerações finais, e então a gente poder encerrar o nosso seminário. Olha, antes de fazer os agradecimentos finais, a brilhante apresentação do Lucas, parabéns, viu, Lucas, pela forma que você trouxe, né, numa linguagem acessível, né, a todos, né? Eu queria só fazer uma observação muito importante de algo que eu estou vivendo, que serve para de tudo que foi falado, né? Nós participamos de um grupo de conselho de segurança aqui na região. E o que está acontecendo? Mais de 40 mil pessoas, o Robson sabe isso. O que está tendo de ataques a celular, clonagens, né? Ou mesmo ações de engenharia social. Olha, clique aqui, olha, ou alguém te ligando, olha, mãe, eu mudei meu telefone, mandando uma mensagem, né? Está tendo muita gente caindo. Então, a questão da segurança, tudo isso que o Lucas falou, perfeito, ela também chega no lado pessoal, né, do uso de dispositivos móveis. Tanto é que surgiu, Robson está dando essa oportunidade, né, Robson, de se criar um evento para se falar da parte de dispositivos móveis e vão um pouquinho mais além. Agora está entrando a metaverso. Isso é bom? Isso é ruim? Qual é o lado bom disso, né? E então a gente tem muita coisa para se falar. O que foi falado hoje foi realmente muito importante, né, Lucas? A essência do jeito que foi colocado. Mas esse tema ele se estende ainda a muitos pontos, né? Então essa questão do dispositivo móvel é o que foi falado pelo Lucas, né? É cuidado, é orientação, é evitar cair numa armadilha de engenharia social. Quero agradecer novamente ao Luigi Nesi, que infelizmente não pôde estar presente aí no nosso evento, né, Robson? E que é o nosso presidente aí das entidades, ao Robson, né, por toda essa iniciativa, né, Robson, de criar isso que tem sido muito importante, né? E estamos sempre à disposição de estar acompanhando tudo isso. Lucas, obrigado, Robson, obrigado a todos que participaram desse evento e, olha, um forte abraço a todos, tá bom? Lucas, eu quero te agradecer, então, a excelente explanação, a estar aqui conosco mais uma vez, e a gente espera que a gente, então, logo em breve, a gente faça, então, o nosso terceiro bloco, né, sobre o seminário de SI/TI, um tema sempre muito interessante, sempre, né, de busca de outras empresas nesse sentido, de querer conhecer um pouco mais. Então, estaremos aí, fiquem todos vocês atentos ao próximo bloco do nosso seminário. Lucas, façam as considerações finais, agradeço, nós conseguimos aqui cumprir o tempo, né, com a participação de todos dentro de 1 hora. Muito obrigado mesmo. Fique à vontade, Lucas. Muito obrigado, Robson, Douglas, a satisfação inarrável e agradeço a todos aí a participação, a presença. Também coloquei aí meu LinkedIn no chat, aqueles que quiserem nos contactar, estamos à disposição.
e uma excelente tarde e uma boa sexta-feira para todos. Obrigado. A nossa webinar será levado ao YouTube, então para que todos possam acessar. Então a gente em breve já estará colocando lá em nosso site também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, obrigado à participação de todos e até o próximo seminário. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Até mais. Até logo. Tchau, tchau.